Eu queria pedir um favorzinho aí para a Regina, tá na mesa de som. Aí Regina, quando eu falo assim, ela já pensa, ih, lá vem pastor Dalton. Eu não sei se está havendo algum problema. Essa semana o som foi ajustado, né? O coral até ensaiou com o som ajustado, equalizado, todos os amplificadores funcionando, e foi possível deixar aí os canais da mesa de som todos flat, todos no meio. E agora parece que o som está assim meio embolado, assim, meio fechado, né? Eu queria pedir para a Regina para tentar ver se dá para compensar um pouquinho o som aí na mesa de som, né? Abrir um pouquinho mais os agudos, um pouquinho mais os médios, ver se dá para deixar mais inteligível um pouco. Obrigado, já está melhorando, ela está começando lá a mexer, está melhorando. Obrigado. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Pastor, o que esse texto tem a ver com o Natal? Vamos chegar lá. Vamos ler o texto, depois a gente explica o que ele tem a ver com o Natal. Né? Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados. Perdão, estou lendo 1 Tessalonicenses, é segunda. Olha, ninguém me chamou a atenção, hein? Pastor, está errado. Todo mundo, é melhor não contrariá-lo. Melhor não contrariá-lo. 2 Tessalonicenses, desculpem, capítulo 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam
o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estais firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa palavra, toda boa obra e palavra. Amém. Irmãos, eu não sei quantos de vocês prestaram atenção quantas vezes o significado do Natal foi mencionado pelos meios de comunicação. Quantos prestaram atenção nisso? Quantos ficaram atentos para verem se a TV, se o rádio, se durante essas programações o Natal é mencionado, mas quantas vezes o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal foi mencionado alguma vez? Quantas vezes? Alguém prestou atenção nisso? Olha, eu tentei prestar atenção, embora eu assista pouca televisão, mas eu tentei prestar atenção. Rádio também, eu ouço pouco, mas quando eu estou dirigindo eu ligo o rádio. No rádio, eu só ouvi uma vez. Comentarista lá da estação de rádio fez o seguinte comentário: no Natal celebramos o nascimento do homem menos materialista. Celebramos o nascimento do homem menos materialista. E compramos. Até um pouco de coerência interna no que ele falou, mas passou longe da verdadeira pessoa e obra de Cristo. A única vez que eu ouvi no rádio. E na TV, houve um poeta, poeta popular, repentista, em um programa que fez menção, fez uma poesia, fez algumas quadras de poesia, algumas rimas, mencionando também o bom homem que nasceu no Natal. Só isso. Mais nada eu vi. Pode ser que os irmãos tenham visto mais alguma coisa. É só isso. De resto, o que nós vemos na mídia a respeito do Natal? Época de reunir a família, época de estar com os amigos, época de se alegrar com a família, época de se alegrar com os amigos. E de preferência fazendo o quê? Comprando muito. Compre. Dizem até que essa noção do Natal foi muito estimulada, foi muito enfatizada pela Coca-Cola, que queria vender bastante nessa época do ano. E
A ideia do Papai Noel original era bem diferente. Inclusive a sua roupa, não tinha uma roupa padronizada para o Papai Noel. E dizem também que foi a Coca-Cola quem estabeleceu esse visual do Papai Noel com aquela cor de roupa, né? Tudo isso voltado para promover o produto e vender bastante na época do Natal. E não sabemos se isso é verdade ou não, mas o fato é que a indústria e o comércio têm muito a ver com a formatação dessa festa. A indústria e o comércio têm muito a ver com a formatação dessa festa. E ficam na expectativa de vender bastante essa época do ano. Ontem os jornais noticiaram que foi o dia em que o consumidor e o comércio fizeram as pazes. Eu não sei quantos irmãos viram isso ontem nos jornais. Os comerciantes satisfeitos, dizendo, hoje os consumidores fizeram as pazes com o comércio, ou seja, compraram bastante. Os comerciantes, a indústria, todo mundo fica nessa expectativa. Para eles, o Natal é simplesmente uma ocasião melhor para faturar mais. E a sociedade entra nisso. E essa tendência, meus irmãos, não é só por causa de quem quer faturar mais, não. Essa tendência de esvaziar o Natal do seu verdadeiro significado não é só por causa de quem quer ganhar dinheiro, não. Há também, meus queridos, uma conspiração contra o cristianismo. Há uma conspiração contra o cristianismo, e não é de hoje. Os intelectuais que influenciam a sociedade, influenciam a cultura, os intelectuais estão contra o cristianismo. O cristianismo hoje é visto como o causador de todos os males do mundo ocidental. Isso não é verdade, mas é o que é propalado por aí. E esse esvaziamento do Natal é parte dessa, vamos dizer, dessa conspiração. Dizem que há milionários investindo fortunas para apagar os sinais do cristianismo na sociedade. Grandes milionários, grandes fortunas dos Estados Unidos, da Europa, que esses grandes milionários investiram, essas famílias milionárias, investiram em fundações beneficentes. E essas tais fundações humanitárias, beneficentes, muitas delas, inclusive, apoiam programas da ONU, da Unicef, né? E estão fazendo parte dessa grande conspiração para apagar o cristianismo da sociedade. O ideal é que o homem o ser humano seja cada vez mais secularizado, que a sociedade seja cada vez mais secularizada, que não haja mais lugar para Cristo, não haja mais lugar para o cristianismo. E já há uma expressão sendo utilizada, inclusive, em relação à sociedade na Europa. Europa pós-cristã. A Europa deixou de ser cristã. A Europa já deixou de ter qualquer vestígios, quaisquer sinais de qualquer tipo de tradição cristã.
Os irmãos sabem que hoje a presença do islamismo na Europa é muito mais marcante, até bem aceita pelos chamados politicamente corretos, do que o cristianismo. Então, isso que acontece com o Natal hoje, não é um fato isolado, não. Isso que acontece com o Natal hoje faz parte de um pacote maior, de uma estratégia maligna. E muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, estão aderindo a esse tipo de mentalidade que há hoje no mundo. Inclusive, infelizmente, muitos cristãos estão aderindo a isso, e isso se evidencia na maneira com que tem celebrado, vamos dizer assim, celebrado o Natal. Infelizmente, há muitos membros de igreja que não estão celebrando um Natal cristão, estão celebrando um Natal pagão, estão celebrando um Natal dessa mentalidade que impera hoje no mundo. E é isso que tem a ver com o texto da palavra de Deus que nós lemos. É muito bom chegar no Natal e fazer uma mensagem bonita. Muito bom. Todos esperam por isso, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos alertar também. Nós precisamos avaliar o que está acontecendo à nossa volta. E nós precisamos interpretar, nós precisamos discernir à luz da palavra de Deus. E apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, ele já nos alerta sobre essas coisas que aconteceriam e que na época dele já estavam iniciando. Vejam aqui no versículo 7, apóstolo Paulo diz aqui, olha, versículo 7, pois o mistério da iniquidade já opera. Pois o mistério da iniquidade já opera. Apóstolo Paulo está avisando que já naquela época, o mistério da iniquidade já estava operando. Essa conspiração já estava em curso. Essa conspiração do maligno para se opor a Cristo, para tentar vencer no mundo, já estava em curso. O mistério da iniquidade. O que é mistério aqui? Mistério aqui é algo que está agindo, mas está agindo de uma maneira acobertada. Quando eu era jovem, tinha uma expressão, tinha uma gíria para isso. A gente costumava falar assim, aquele camarada ali está trabalhando na moita. Estão lembrados dessa expressão? Ou seja, camarada que estava agindo por trás dos panos, sem se revelar, sem querer que as pessoas percebessem que ele estava ali, que ele estava fazendo aquilo. Mistério da iniquidade significa isso. O inimigo, né, o diabo, o iníquo, atuando de uma maneira velada, de uma maneira sutil. O diabo, ele não quer ser percebido. Porque se percebemos o diabo, a atuação dele, qual vai ser a nossa atitude? Cair fora, né? Ele é astuto. E o apóstolo Paulo já adverte isso. Ele já estava operando, ele já estava trabalhando dessa maneira. E o apóstolo Paulo, aqui ele está advertindo que ele iria agindo, levando a efeito os seus propósitos, até que viesse o quê? O que ele chama aqui, no final do versículo 3, da grande apostasia. Quando Jesus
Apóstolo Paulo diz aqui que quando Jesus estiver para voltar, o sinal será a grande apostasia. Meus queridos, é interessante notarmos que todos aqueles sinais que Jesus colocou no seu sermão escatológico, todos eles se cumpriram e continuam se cumprindo. Jesus falou que o Evangelho seria anunciado a todas as nações antes de sua vinda. Talvez seja o último sinal que falte da sua volta, mas que também está se cumprindo rapidamente, também está se cumprindo aceleradamente. Ano retrasado, esteve aqui na nossa igreja o nosso missionário lá na China, que coordena os outros missionários batistas brasileiros lá na China. E ficamos aqui maravilhados, impressionados, agradecidos a Deus, como a China em 20 anos, já tem mais cristãos do que membros do Partido Comunista. Glória a Deus por isso. Um país que era totalmente fechado ao cristianismo. E os crentes, mesmo assim, pregaram o Evangelho lá e pregam de tal maneira que hoje já tem mais crente na China do que membros do Partido Comunista. E nós ficamos também muito impressionados porque ele mostrou como as etnias da China, que não têm escrita, como também estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, meus irmãos, esse sinal que Jesus colocou, que o Evangelho seria pregado a todas as nações, isso também está se cumprindo em nossos dias com uma velocidade muito grande. O que o apóstolo Paulo coloca aqui da grande apostasia já está começando. A grande apostasia antes da volta do Senhor Jesus já está começando. O que é a grande apostasia? É uma rejeição a Deus, uma rejeição generalizada a Deus. Lendo aqui mais adiante, nós vemos aqui no final do capítulo, que trata-se de uma rejeição à verdade do Evangelho. Essa é a grande apostasia, o mundo virando as costas para Deus. Essa secularização avassaladora que está tomando conta de tudo, inclusive do Natal, que foi transformada de festa religiosa em festa profana. Isso faz parte desse processo da secularização, de virar as costas para Deus, que o apóstolo Paulo chama aqui de grande apostasia, que já aconteceu na Europa, está começando a acontecer nos Estados Unidos. Lá já há estados em que nas escolas é proibido orar, é proibido ler a Bíblia, é proibido falar ou fazer qualquer menção ao cristianismo. Já está acontecendo lá. E aqui no Brasil já estamos sofrendo os cristãos verdadeiros, os princípios do cristianismo aqui no Brasil já estão sofrendo pressões e hostilidades muito grandes. É a grande apostasia começando, meus irmãos. Não tenham dúvida. Não só as pressões, mas os valores que diariamente são impingidos a nós, à força. Princípios contrários ao cristianismo, valores contrários ao cristianismo, que a mídia o tempo todo
tenta colocar na nossa cabeça, às vezes até nas escolas. Herzi dava aula até pouco tempo para... pré-primário não, ali educação infantil, os nomes foram mudando, a gente fica meio... Educação infantil, e ela me mostrou um livro que ela recebeu para utilizar com as crianças, de educação infantil. Antigamente, eu acho que era chamado jardim de infância, eu acho, antigamente, né? As criancinhas bem pequenininhas. E mostrou ali o que era para ensinar a respeito de família. E tinham várias gravuras ali do que seria família. Havia uma gravura que eram 2 homens e uma criança. Havia outra gravura que eram 2 mulheres e uma criança. Os irmãos entenderam, não é? Já entenderam o que se queria passar para as crianças, o que se queria ensinar para as crianças. Há uma pressão muito grande do MEC, sim, do MEC, Ministério de Educação e Cultura, para que as escolas adotem as metodologias de ensino calcadas na ideologia de gênero, desde o ensino fundamental. A ONU já adotou oficialmente. O Banco Mundial, um dos critérios do Banco Mundial para conceder empréstimos aos países é que aquele país adote oficialmente ideologia de gênero. É um exemplo de uma das coisas completamente invertidas, valores mais do que invertidos, valores pervertidos, que tentam nos impingir. Não só a mídia, mas muitas vezes as escolas. Recentemente, o governo queria impedir o ensino religioso nas escolas, e por aí vai. Meus irmãos, é isso que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvida que nós estamos começando a viver essa grande apostasia antes da volta do Senhor Jesus. Nós precisamos acordar. Às vezes nós estamos como que anestesiados, não é? Tão bom, estamos salvos, perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Tão bom vir aos nossos cultos. Mas o que está acontecendo é isso. E nós temos que perceber, e nós temos que ter atitude diante dessas coisas. Nós temos que ter atitude diante desse Natal pagão, em vez de aderir a ele. O Natal verdadeiro é isso que nós acabamos de cantar, né? O hino de número 28 do Cantor Cristão. O Cantor Cristão tem verdadeiras aulas para nós, nas letras, aulas de doutrina bíblica, aulas de teologia até às vezes, né? E o hino aqui que nós acabamos de cantar fala sobre isso. O que é Natal? Qual o sentido verdadeiro do Natal? E nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, escorregar e entrar nessa tendência da grande apostasia. Sim, que tem penetrado dentro das igrejas também. E vem coisa séria pela frente. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Às vezes eu fico meio preocupado com as criancinhas. Meio preocupado, não, muito preocupado com as criancinhas. Porque muito provavelmente as criancinhas verão tudo isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Talvez aconteça tão rápido que nós mesmos venhamos a presenciar tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Apóstolo Paulo diz que essa grande apostasia
vai ensejar que venha um enganador maligno. Vai ensejar a vinda, ele chama aqui do homem da... Ah, pastor, é a besta, é o anticristo. Não é não. A besta já veio e o anticristo é o diabo. A besta é aquele mencionado no Apocalipse que já veio. Tanto que o apóstolo Paulo fala, quem lê, entenda. Os leitores da época tinham condições de identificar quem era. O apóstolo Paulo falou isso a respeito dele, para os leitores da época. Quem lê, entenda. E o anticristo, aparece essa expressão nas epístolas de João, ele se referindo ao próprio diabo. Os evangélicos fazem uma salada, homem da iniquidade, besta, anticristo. O apóstolo Paulo aqui está falando desse personagem, homem da iniquidade. Essa grande apostasia vai ensejar o surgimento de um homem que será um instrumento eficiente do diabo para tentar frustrar os planos de Deus. Esse homem da iniquidade vai agir, diz aqui a palavra de Deus, com sinais e prodígios de mentira. As pessoas vão ver, vão se maravilhar com o que aquele homem faz, né? Coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas miraculosas. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que é de mentira, versículo 6, e que ele vem com toda a eficácia e com todo o poder de Satanás. E vai enganar todo mundo. E o que mais que diz aqui? Que ele vai ser, que ele vai querer ser adorado como Deus. E que mais? Que ele vai se opor contra todas as outras formas de adoração, que ele vai querer só ele ser adorado como Deus, né? Aí uma grande diferença do imperador romano. O imperador romano queria ser adorado, sim, como Deus, mas o imperador romano permitia os outros cultos de adoração. O imperador romano dizia o seguinte: pode adorar quem você quiser adorar, desde que você me adore também. Era assim que os imperadores romanos agiam. Esse aqui não. Esse aqui diz que ele vai se opor a tudo quanto se chama Deus, a tudo que é objeto de adoração. Ele vai dizer, adorem só a mim. E obviamente que com isso virá perseguição aos cristãos. Os cristãos têm sido sempre perseguidos, todas as eras, mas com esse homem vem uma perseguição muito grande. Nós estamos vivendo aqui no Ocidente uma bolha de tranquilidade, porque os cristãos sempre foram perseguidos, duramente, né? Desde que prevaleceu o humanismo, o iluminismo, liberdade religiosa, nós estamos vivendo uma bolha de paz. Mas vai acabar quando esse homem chegar, quando esse homem se manifestar. E aí o que acontece logo em seguida? Vejam aí o versículo 8. Quando esse homem da iniquidade se manifestar, começar a fazer tudo isso, o que vai acontecer? Versículo 8. Isso, Jesus volta e faz o que com ele? Destruirá. Diz aqui, com o sopro da sua, versículo 8, com o sopro da sua boca. O que quer dizer isso? Com toda a facilidade. Igual você sopra uma vela e a chama apaga, com toda a facilidade, Jesus volta, acaba com essa situação, acaba com esse homem que veio com o poder de Satanás. Mas Jesus é todo poderoso, ele volta, acaba com ele facilmente, acaba com Satanás, acaba com toda essa situação facilmente, e pelo que os outros textos da Bíblia dizem, ele fará o juízo final
novos céus, nova terra, para os salvos habitarem. Isso aí que vem pela frente, irmãos. O tempo se afunila. Os sinais, como nós cantamos no hino número 112, os sinais da sua volta mais se mostram cada vez. E esse Natal invertido, esse Natal pervertido, é mais um sinal dessa grande apostasia que nós estamos vivendo. Esse Natal secularizado, esse Natal paganizado, é mais um sinal de que essa grande apostasia está começando, de que a volta de Jesus está cada vez mais se avizinhando. Então agora os irmãos perceberam que esse texto da palavra de Deus tem a ver com o Natal. Agora, diante de tudo isso, de toda essa perspectiva, o que o apóstolo Paulo está nos aconselhando a fazermos? Ele conta tudo que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Ele aconselha como os crentes devem viver. Primeira coisa que as pessoas precisam fazer é aceitar Jesus como Salvador. Porque quando Jesus voltar, ele vai fazer juízo. E ninguém vai enganar Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, mas Senhor, que as pessoas vão dizer assim para Jesus, mas Senhor, nós fizemos muitas coisas em teu nome, muitas obras, muitas coisas boas, nós fizemos em teu nome, nós até fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai responder para essas pessoas o quê? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus sabe tudo, Jesus vê tudo, Jesus é perfeito juiz, ele não pode ser enganado. Não tem esse negócio de conversa, não tem um juiz do Supremo para na hora cancelar a sentença de Jesus, não. Jesus é justo juiz. Antes de mais nada, precisa aceitar Jesus como Salvador. Versículo 13, apóstolo Paulo diz que os crentes são aqueles que Deus escolheu, ou seja, que de antemão Deus já conhecia, a presciência de Deus, né? Lá em Efésios diz que Deus, aqueles a quem Ele conheceu, Ele escolheu. E essa escolha é em Cristo. Deus sabia os que escolheriam a Cristo, né? Aqueles que Ele escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Nós somos salvos pela fé na verdade. Que verdade? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o único Salvador, que Ele é o próprio Deus que se fez homem e lá na cruz sofreu o castigo pelos nossos pecados. Fé na verdade. E aí, quando temos essa fé na verdade, somos santificados no Espírito Santo. Quando temos essa fé em Cristo, somos perdoados de nossos pecados, somos transformados, santificados no Espírito. Então, meu querido, antes de mais nada, não corra perigo. A Bíblia diz que todos estarão diante dele. Os mortos ressuscitarão. Todos estaremos diante dele nesse dia. Não corra perigo. Primeira coisa, aceita essa salvação que Deus providenciou para você de graça. O preço Jesus pagou lá na cruz. E para nós que já somos crentes em Cristo, primeira coisa, apóstolo Paulo aqui diz, versículo 15, assim, pois, irmãos, estai firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mantenham-se fiéis à palavra de Deus. A Bíblia ainda não estava toda escrita na época dos apóstolos, né? Os apóstolos e seus colaboradores ainda estavam escrevendo as epístolas e os evangelhos. Então o apóstolo Paulo fala aqui das tradições, ou seja, aquele ensino que os apóstolos ouviram de Cristo e agora estavam ensinando aos crentes. Eram essas as tradições. Os ensinamentos que eles ouviram de Cristo estavam transmitindo para os crentes. E ele já menciona aqui, seja por epístola nossa. As epístolas já estavam sendo escritas pelos apóstolos e eles tinham consciência que estavam produzindo palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz para eles permanecerem firmes no que eles estavam escrevendo nas epístolas. E essa tradição dos apóstolos foi registrada. Nós as temos hoje aqui. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, primeiro de tudo, mantenham-se fiéis à palavra de Deus. Quem se mantém fiel à palavra de Deus não é enganado por nada, nem por ninguém. Já estão por aí falsas doutrinas pululando por aí. E falsas doutrinas muito agradáveis, muito convenientes. E quando esse homem da iniquidade vier enganando as pessoas, quem não estiver realmente fiel à palavra de Deus, vai titubear, vai ser enganado. É necessário manter-se fiel à palavra de Deus. E a segunda coisa que o apóstolo Paulo está aconselhando aqui, diante de tudo isso, é que nós também precisamos manter viva a nossa esperança. Vejam aqui o versículo 16, ele diz assim, e o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus, nosso Pai. Interessante mais um texto aqui da palavra de Deus, deixando claro que Jesus Cristo, o Senhor, é também Deus, nosso Pai, né? Que nos amou e pela graça nos deu uma eterna o quê? Consolação e boa esperança. Console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Nós precisamos manter viva essa nossa esperança que nos foi dada pelo próprio Cristo. A esperança de que nós vamos participar da glória dele. A esperança de todas essas coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, apóstolo Paulo diz que nós vamos ressuscitar e vamos participar do triunfo de Cristo na sua volta. A Bíblia diz que estaremos para sempre com ele, em estado de felicidade eterna. Então nós precisamos manter viva essa nossa esperança. Às vezes as lutas da vida nos fazem esquecer, apagar um pouco essa nossa esperança. Outras vezes os sucessos da vida, outras vezes nos fazem esquecer essa nossa esperança. Mas o apóstolo Paulo mostra que diante de todas essas realidades, que já estão acontecendo de maneira oculta, ou que ainda irão acontecer, nós precisamos manter viva a nossa esperança, esperança que nos consola, e deixa isso muito claro, né? Essa boa esperança, versículo 17, console os nossos corações, nos encoraje, meus irmãos, permanecermos firmes na fé, seja lá o que tenhamos que atravessar hoje
ou no futuro, essa viva esperança nos consolará e nos motivará a nos mantermos firmes na fé e, mais do que isso, a produzirmos a boa obra que Deus deseja que nossas vidas produzam, né? Console nossos corações e nos confirme em toda boa obra e palavra. É essa esperança do que está por vir, a nossa maior motivação para produzirmos os frutos que Deus espera de nós. Mesmo no meio dessa sociedade que cada vez se seculariza mais, mesmo no meio dessa sociedade que cada vez se afasta mais de Deus, mesmo no meio dessa sociedade que está se deixando levar pela grande apostasia, essa nossa grande esperança, essa nossa boa esperança, é que nos motivará a sempre produzirmos as atitudes, as obras, os frutos que Deus espera de nós. Meus irmãos, vamos saber discernir, como o Senhor Jesus falou, sobre a sua volta, né? O Senhor Jesus falou que devemos discernir os tempos e as estações. Os sinais da sua volta, mas se mostram cada vez. Um deles é esse Natal que está por aí. Vamos ter os nossos corações realmente agradecidos pela providência de Deus para a nossa salvação. E vamos nos manter firmes na palavra de Deus. Vamos nos manter firmes na nossa esperança, sabendo do plano de Deus, sabendo que Ele dirige a história. E naquele momento glorioso, nós participaremos da glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de